Boa noite, eu me chamo Marcelene Batista, né? Eu sou do Polo de Águas Lindas, Goiás, e vai ser um prazer estar com vocês nessa noite. E aí a gente vai contar com a participação do Odetino, que ele é bacharel em Direito, né, Odetino? Vai colaborar um pouquinho com a experiência dele. Ele também já fez parte do Conselho Tutelar de Planaltina. E com a assistente social, a Tainá. Ela já está presente também. Oi, Tainá, você está escutando a gente? Boa noite, Luciene. Boa noite, Aline. Boa noite, Marcilene. Boa noite. Boa noite. E os demais convidados. Como já o perceberam, meu nome é Odetino, sou bacharel em Direito, ex-conselheiro tutelar. Estamos aqui mais uma vez para debater esse assunto tão importante junto com vocês. É isso. Sejam todos bem-vindos. Certinho. Cadê? A Tainá. Tainá, você consegue nos ouvir? Tá. Enquanto a Tainá vai entrando, eu vou dar início, né? Então, assim, para dar início, eu vou falar da inserção do assistente social nos conselhos gestores. A inserção e participação dos assistentes sociais junto aos conselhos de políticas públicas tem se destacado cada vez mais nas suas diversas esferas. Isso vem ocorrendo devido à ampliação dos novos espaços que vem surgindo para estes profissionais. De acordo com Yamamoto, 2007, o espaço profissional não deve ser entendido somente na perspectiva das demandas já postas socialmente, mas é necessário um distanciamento crítico do cenário ocupacional para apoderar-se das demandas potenciais que surgem para a profissão no curso da realidade histórica. Continuando, Yamamoto ainda fala assim, que o assistente social pode passar a enfrentar em conjunto com as sociedades os dilemas da construção da esfera pública, da democracia, da cidadania, dos direitos a ela inerentes, considerando as particularidades do exercício profissional e sua condição de cidadão. A referida ideia nos permite afirmar que a atuação do assistente social nos conselhos gestores tem se evidenciado como um perfil, como um fértil momento para a potencialização de ações profissionais ativas e propositivas. Observa, assim, a importância da atuação dos assistentes sociais nos conselhos, o que exige desses profissionais a capacidade de apreensão das demandas, formulação de projetos de trabalho, contribuindo no processo de democratização das políticas sociais, visando a ampliação de canais de participação da população na formulação e controle das políticas para a garantia dos seus direitos. Bom, como eu falei aqui da inserção e participação dos assistentes sociais nos conselhos, eu queria que o nosso convidado, o Odetino, ele falasse assim para a gente um pouco sobre a importância dos conselhos para a sociedade. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Estão me ouvindo, todo mundo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Hã? Estamos, está dando para escutar. Beleza, então. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Como eu falei anteriormente,
obviamente, meu nome é Detino, né? Atualmente moro em Planaltina e sou bacharel em Direito e ex-conselheiro tutelar. Eu quero dizer para vocês de que a importância do conselho gestor. O conselho gestor, na verdade, ele tem assim diversas modalidades. Ele é constituído, na sua grande maioria, para prestar um serviço de cunho social, democrático, né? E na sua maioria das vezes também é um conselho paritário, né? Porque a deliberação dele ele tem um efeito muito importante no cunho da sociedade. Eu vou citar, porque geralmente eu gosto, quando eu falo a respeito do conselho, eu gosto de citar a importância dele direto na sociedade. Qual é o papel dele na sociedade? Entendeu? Qual é o papel dele na sociedade? O papel dele na sociedade, eu vou citar um dos conselhos, que muitos de vocês conhecem, que é o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. É o CDCA. Ele tem uma gestão no seu papel muito importante. E a deliberação deles é de todo o conjunto dos seus membros. Ele é paritário, geralmente 50% do Estado e 50% da sociedade civil organizada, né, que é o representante de algumas ONGs, representante de alguns conselhos de escola, representante de alguns conselhos de assistência social. Isso é composto do conselho gestor. Nele é debatido os interesses diretos da sociedade. Neles é debatido a questão, a importância que tem a política voltada de atendimento à criança e ao adolescente. Quando você vê o resultado de uma deliberação de um conselho gestor, nós temos como exemplo a creche. As creches hoje no Distrito Federal é um grande exemplo disso. Antes de ter creche do Estado, em Brasília, nós temos creche que ela é conveniada com o Estado. E para ela ser conveniada com o Estado, uma vez ela é uma creche de iniciativa privada, melhor dizendo, você celebra um contrato com o conselho gestor, todo o critério, todas as normas para que você celebre um contrato com o Estado. O primeiro passo é você se inscrever no Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Após seja aprovado no Conselho de Direito o seu projeto, que você tem que propor um projeto para o conjunto de conselheiros aprovar. Mas antes disso, de você apresentar o projeto, a primeira coisa que tem que fazer é a inscrição. E na sua maioria das vezes demora muito. E aí, às vezes, o conselho até emite um alvará provisório, tendo em vista a necessidade que tem e a urgência que tem para poder atender a creche de famílias de baixa renda, onde a sua mãe não tem condições de trabalhar e pagar uma pessoa para cuidar da sua criança. Então, atende diretamente um social. E essa política ela é discutida democraticamente no conjunto desses conselheiros.
E cito mais, e cito mais. O conselho, quando ele delibera um determinado projeto, ele fez uma ação em conformidade com o Estado, como se fosse um gestor público. O conselho faz um papel também de um gestor público, que seus atos têm repercussão lá na ponta, o atendimento lá na ponta. Não é diferente igual o gestor público em conformidade com o artigo 37 da Constituição. Então, gente, tem várias modalidades de conselho. Como esses conselhos são constituídos? Eles podem ser constituídos por regime presidencialismo, como ele pode também ser, ser construído com diretoria. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uns exemplos que o conselho gestor ele pode ser criado na sua estrutura de organização dos conselhos, ele passa por uma diretoria, né? Pode ser uma diretoria colegiada. Né? A diretoria colegiada, né, do conselho, ele tem sua plenária colegiada, tem seus conselheiros de diretoria, eles têm a comissões permanentes, as comissões temáticas, de grupo de trabalho, ele tem seu regimento interno onde regem todas as suas normas de direitos e deveres. Né? Todas as suas ações, nunca vocês vão participar de um trabalho junto aos conselhos de direito, aos conselhos de gestor. Após o encerramento, todos os trabalhos têm de constar em ata. Tem que estar em ata. Então, assim, é muito importante a participação. E aí tem vários tipos de conselho. Conselho gestor. Tem conselho gestor na SEC, tem conselho de gestor na CAES, tem conselho de gestor na saúde. Então, tem vários segmentos do Estado que tem um conselho. Mas diga-se de passagem, tudo com participação social. Na sua grande maioria tem participação social, que é da comunidade. A comunidade apresenta propostas nos conselhos, sendo deliberadas, e na maioria das vezes o próprio Estado acolhe as propostas e atende na ponta a sociedade. Então, colegas, e todo mundo que está nos ouvindo, eu quero dizer para vocês que o papel do Conselho Gestor é muito importante, né? Tem uma sua legislação específica, né? E, enfim, eu vou parar por aqui, que pode ter outro tema, e aí a gente pode falar mais vezes a respeito. Mas eu gosto, participei, inclusive, para encerrar mesmo, eu tive a oportunidade de participar no Conselho de Direito, eu era um dos diretores do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e fui o gestor no Fundo da Criança e do Adolescente. Todos os recursos que eram destinados à criança e adolescente do Distrito Federal e instituição que estava construindo o Hospital da Criança, então, aquela verba que construiu aquele hospital naquela época foi assinada pela presidente da Secretaria, pela presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que na época era Regiane Pitanga, e também eu, que era presidente do Fundo da Criança e do Adolescente. Então, todo aquele dinheiro, mais de 200 milhões, foi liberado pela nossa assinatura para construir aquele Hospital da Criança, hoje no Distrito Federal. Então, para vocês verem a importância que tem esse conselho. E aonde é um espaço que vocês, como assistente social, vai ter que se aprofundar, vai ter que participar muito, porque é uma política muito bonita, muito boa, e ela sim atende os anseios da comunidade, em especial aqueles que mais precisam. Obrigado.
Odetino, fico muito grata pela sua explicação, foi bem esclarecedora. Então, assim, nós vimos que os conselhos gestores são espaços de exercício de cidadania, né? Isso requer uma atuação na criação, no fortalecimento de canais e procedimentos de diálogo em diferentes atores sociais. E quando a gente fala em atores sociais, né, eu queria pedir para a Marcilene dando a colaboração dela, a participação dela, falando para a gente sobre a importância, né, o que é o terceiro setor. Oi, Marcilene. Desculpa, o seu microfone está desligado. Boa noite. Eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre o terceiro setor nessa noite. E depois, logo mais, a nossa colega Aline vai estar dando a continuidade e estaremos passando para a nossa assistente social. Preparamos aí uma roda de perguntas, né, nessa noite. E eu creio que vai ser bem produtivo, né? Então, vamos lá. Terceiro setor. O terceiro setor é o resultado de uma divisão, né, criada pelos Estados Unidos, em que o primeiro setor é constituído pelo Estado e o segundo setor, né, pelos entes privados que buscam fins lucrativos, ou seja, o mercado. E o terceiro setor é formado pelas organizações privadas, sem fins lucrativos, prestadores de serviços públicos, popularmente chamadas de ONG. Embora o termo terceiro setor seja o mais utilizado no Brasil, é importante ressaltar que essa divisão pode transmitir uma ideia equivocada de que o primeiro setor teria mais importância que o segundo e o segundo mais que o terceiro. O terceiro setor é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvida em favor da sociedade por organizações privadas, não governamentais e sem objetivos de lucro. Ou seja, essas organizações não têm fins lucrativos, né? Independente dos demais setores, Estado e mercado. Embora com eles possa firmar parcerias e deles possam receber investimentos públicos e privados, né? A primeira entidade sem fins lucrativos identificada na história brasileira foi a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1543, em Santos, São Paulo, com apoio da Igreja Católica, organizando ainda existente ainda nos dias de hoje, né? Porém, a formação do terceiro setor, com o modelo atual, com a participação ativa da sociedade civil, em parceria com a administração pública, é um resultado do século XIX e está intimamente ligada à alteração da forma de se sistematizar as atividades estatais. Ao longo da história, é possível perceber que a intervenção mínima do Estado, como funcionava o Estado liberal, não era eficaz para garantir, né, as demandas sociais. Além disso, a intervenção estatal máxima, característica do Estado social, também não atendia à necessidade da sociedade civil. Então, é só para dar uma introdução, né, para mostrar para vocês o que é terceiro setor, né, e concluindo aqui nessa noite, né, vemos que o desenvolvimento do terceiro setor, ele pode ser visto como algo bastante positivo, né, para a nossa sociedade, já que se tornou uma grande força econômica, principalmente em relação ao crescimento do emprego e mão de obra, formação de voluntariado e geração de renda mediante a oferta de bens e serviços. Outro ponto interessante, né, que é reforçado pelo terceiro setor, é o incentivo à organização da sociedade, pois cada indivíduo consegue defender seus próprios interesses e, assim, os interesses de toda a comunidade que podem avançar, né? A atuação do terceiro setor propicia uma sociedade civil ativa, né, e participativa, que busca o interesse público e proporciona melhores serviços à comunidade. Além disso, a sociedade civil, consequentemente, se torna mais engajada e interessada na participação das decisões do Estado. Então, essa foi a minha participação nessa noite, né? E eu já vou estar passando para a nossa colega Aline, né, para estar dando continuidade. Então, gente, boa noite, né, mais uma vez.
E, como a Marcelene falou, vou dar continuidade, então, falando sobre a importância do papel do assistente social, né, dentro do terceiro setor e o objeto de trabalho dele. Então, assim, o assistente social, além dele colaborar para melhor desenvolvimento das atividades dentro dos setores, né, eles também são responsáveis por formular as políticas públicas, né, que são aí muito importantes para a gente poder identificar, na verdade, atender às demandas, né, que surgem, e também formular os programas sociais do terceiro setor. Além disso, ele fica responsável também pela formulação das ações que consigam promover a educação, o trabalho, né, e a saúde. O assistente social também ele tem o papel de apoiar e de auxiliar o setor administrativo dessas instituições e é responsável também pela elaboração do plano gestor institucional, né, realizando esse planejamento com estratégias e com referências direcionado às organizações do terceiro setor. Além disso, o assistente social também ele pode desenvolver pesquisas de elaboração de projetos voltados para os usuários dessas instituições, para poder definir o perfil social dessa população que apresenta essas necessidades, né? Então, o assistente social ele pode fazer isso, por exemplo, colhendo os dados para implantar esses projetos sociais. Então, é importante que o assistente social ele esteja atento, né, para identificar as reais necessidades, tanto individuais como coletivas, apresentadas pela população, para que seja realmente alcançada a garantia de direitos. Então, é importante que seja feita a implantação e a administração dos benefícios sociais para uma parcela da cidadania e também realizar a avaliação socioeconômica, quando for o caso dos usuários que precisam ser inseridos nos programas sociais, né? E o assistente social também, ele pode auxiliar na extensão do atendimento social às famílias dos usuários, né, dessas instituições. Deve observar também a relação da instituição e das famílias, né, tendo como objetivo uma ação integrada de parceria, buscando soluções para as demandas que se apresentam diariamente dentro dessas instituições, e o papel de realizar também a orientação social, que é muito importante, né, encaminhando a população usuária aos recursos que as instituições oferecem, né, coordenando também e assessorando esse projeto, e também ele pode auxiliar na participação dos estudos e discussões de casos juntamente com a equipe técnica, né, que faz parte, no caso, desse setor aí administrativo da instituição. Ele também realiza perícias, laudos e pareceres técnicos, né, relacionados à assistência social no âmbito da instituição, seguindo as solicitações pelo assistente social. Então, assim, só para a gente finalizar, com relação a essas instituições do terceiro setor, a atuação do assistente social, ela tem que ter um atendimento integral e de qualidade social, né, como garantia de direito de inclusão aos programas ofertados pelo governo federal e também pelo governo do estado, priorizando as ações que caracterizam e alcancem os objetivos e as metas de planejamento através das estratégias das instituições. E aí, como a gente falou um pouquinho aí sobre o terceiro setor e um pouquinho do papel, né, do assistente social, a gente vai agora fazer algumas perguntas para a Tainá, para ela poder esclarecer um pouco mais sobre o terceiro setor, sobre o papel dentro dessas instituições, para ficar, né, de acordo com as experiências dela. Aí a gente vai começar fazendo a primeira pergunta, então. No caso, Lucilene, você quer fazer a primeira pergunta para ela? Isso sim. Oi, Tainá. Eu queria saber, assim, qual que é o papel fundamental do assistente social no terceiro setor? Oi. Estão me escutando agora? Sim. Sim. Ah, sim. Tá. Você pode repetir novamente a pergunta? Que eu tive um problema aqui com o áudio. Tá bom. Qual que é o papel do assistente social no terceiro setor?
Então, como a Aline estava falando, as instituições, né, voltadas aí para o atendimento, que são inseridas como terceiro setor, elas estão desenvolvendo um trabalho que teoricamente seria responsabilidade aí do Estado, né? Então, como o Estado trata que eles não dão conta de abarcar tudo, acaba abrindo para o terceiro setor, que seria essas instituições, né? Hoje a gente tem diversas entidades, especialmente ONGs, que desenvolvem esse papel de responsabilidade aí, em diversas áreas. E o assistente social, inserido nesse papel do terceiro setor, ele vai trabalhar justamente essa questão da articulação entre as demandas dos usuários, das famílias, e também as demandas que são trazidas aí pela instituição. Então, hoje, eu trabalho numa instituição aí que é considerada de terceiro setor, que atende crianças e adolescentes com deficiência. Então, o que eu vejo lá como um dos principais papéis enquanto serviço social é justamente esse desafio aí da articulação, que é a respeito de entender as demandas, de fazer os encaminhamentos necessários e também para avaliar, identificar se aquela família, aquela criança que veio encaminhada para a gente, se é realmente para ser atendida na instituição ou se é um caso para ser encaminhado para outra. Então, o que a gente percebe, né, enquanto profissional? Que a nossa inserção nesse terceiro setor, ela vai muito além do acolhimento, da escuta. Ela envolve aí o enfrentamento dessa questão social, porque aquela família que chega na instituição, ela muitas vezes ela está passando por uma situação de violação de direitos, porque ela não conseguiu em nenhum outro lugar um atendimento. No nosso caso lá, um atendimento por conta da deficiência, porque talvez tenha uma família que está com dificuldade de conseguir um centro especializado para fazer o atendimento, ou porque não conhece, talvez uma doença que seja pouco conhecida. Então, acho que o principal papel do assistente social é isso, é o enfrentamento dessa questão social, de ouvir a família, de entender a demanda, de articular com as outras políticas e as outras instituições. Eu posso falar, complementar? Claro, pode sim. Boa noite. Falou o nome dela, mas eu não me lembro o nome dela aí. Tainá. Tainá. Você falou uma coisa importante. E aí, assim, talvez eu seja uma prova viva nessas histórias, tudo que eu teve passado. Tainá, eu não conseguia, na maioria das vezes, no meu exercício de conselheiro tutelar de Planaltina, eu não conseguiria encaminhar uma família para as redes de atendimento do Estado, na sua grande maioria, enquanto eu não me visitasse parece que na época era CDS, não existia CRAS, era CRAS. Enquanto eu não tivesse em mão, eu requisitava do CDS, da diretora, um relatório sócio-familiar do quadro de vulnerabilidade daquela família, daquela criança que eu estava atendendo, enquanto não chegava na minha mesa o diagnóstico elaborado pela assistente social. Era um trabalho tão bem feito de que eu, com aquele relatório sócio-familiar,
que vocês, assistente social, ia na casa da família, ouvia o pai, ouvia a mãe, ouvia a criança, ver na casa dela não tinha esgoto, não tinha água encanada, ela vivia de lampião, ou luz de vela. Então, enfim, eu teria esse diagnóstico todinho. Quando esse diagnóstico chegava, se ela for sócio familiar, nós usávamos esse termo, aí eu tomava as minhas decisões de acionar as redes de proteção da criança e do adolescente. Primeiro, ao encaminhar essa criança com pedido de alimento para a Defensoria Pública, eu, de pronto, já encaminhava em anexo esse relatório sociofamiliar. Isso nos ajudava muito. Uma pessoa que demorava aí 6 meses, 8 meses, na época, era rápido. Se eu tinha necessidade de conseguir algum alimento para a mãe, para o pai, eu procurava uma instituição, nós requisitávamos cesta do próprio Estado, porque nós tínhamos um vazamento. Mas quero dizer para vocês a importância que tem esse trabalho social. Eu fui num seminário em Balneário Camboriú, passei uma semana discutindo lá no Congresso Sul Brasileiro, aonde eu tive a oportunidade que cada conselho tutelar tinha no seu colegiado lá uma assistente social lotada no conselho tutelar. Para você ver a organicidade que eles têm. Se eu hoje tiver que encaminhar qualquer criança para o CEAL, que é uma instituição aqui na Asa Norte, eu vou deparar lá, quando eu chegar essa criança, eu vou deparar lá com assistente social, que é o setor, é o terceiro setor. O terceiro setor, hoje, ele absorve muito esses serviços, contrata muito assistente social, porque eles precisam. A legislação exige que tem que ter um assistente social. Então, se uma criança chega no hospital, vítima de abuso, imediatamente, quando o médico atende ela, dá o primeiro socorro, ele passa imediatamente toda a situação do assistente social. A assistente social imediatamente comunica o conselho tutelar com um relato de toda a situação, e aí é onde nós requisitamos o serviço, delegacia da criança, e protocolo de toda a proteção que tem que ter a criança. Então, assim, gente, o terceiro setor, na sua grande maioria, ele tem um papel assim, muito importante. É a ONG, é a prefeitura comunitária, assim, eles prestam um serviço de grande importância. E também está lá na Constituição, ele faz parceria. O terceiro setor, ele, além de trabalhar voluntariamente, hoje tem uma legislação específica que ele pode desenvolver projetos de atendimento a essas famílias de grande vulnerabilidade. Essas famílias têm recursos para isso, tem uma lei específica para isso. Então, eu quero dizer para vocês que esse curso que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns e quero falar mais. É importante. Assistente social, né? Hoje, você pode chegar no hospital, precisa, chegar no CRAS, tem que ter. Na maioria das vezes, o juiz não toma uma decisão se não tiver um diagnóstico todo daquela vulnerabilidade que o conselho, que a assistente social levantou. Se não tiver, às vezes ele tem dificuldade de decidir a vida daquela família. Para vocês verem a importância que tem. Certo? E aí, não é só o poder público, não. A canetada que você dá no terceiro setor, qualquer
ou você trabalhar aí em iniciativa privada, ela tem a mesma validade do servidor público. Porque você é formado e preparado exatamente. Então, eu quero, assim, pedir ela falar só para reforçar um pouco sobre isso. E quero dizer, que me deu um branco aqui, quero dizer para vocês que uma das funções importantes do Conselho de Gestor, que vocês não esqueçam disso. Porque a maioria dos conselhos de gestor, eles são formuladores de políticas públicas. São formuladores de políticas públicas, principalmente para a classe de grande vulnerabilidade. É o povo que mais atende através de uma política pública. Quando ela é implementada, ela atende muita gente. Certo? E isso aí passa pelo trabalho de vocês também. Porque na maioria desses conselhos tem pessoas de várias formações. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, eu cito isso porque eu vivenciei isso. Ele tem 30 membros. 15 é servidor público. E 15 é do setor de ONG, de conselho, de prefeitura comunitária, de bairro, prefeitura de quadra, ou seja, sociedade civil. Sabe? É assim que funciona. Então eu quero encerrar aqui, só para falar a questão da assistência social, eu interrompi você exatamente para isso, mas eu vivenciei muito isso e eu sei a importância, que é um trabalho muito bonito. Entendeu? É isso. Obrigada, Detino. E você quer falar, Marcelene? A Tainá falou um pouco aí que ela trabalha na instituição de terceiro setor, né? E aí eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Qual é assim, o desafio que você enfrenta diante da instituição? Quais são as maiores dificuldades aí diante que o assistente social enfrenta diante aí do terceiro setor e as demandas que vêm para a sua mesa? Fala só um pouquinho sobre isso. Assim, a minha experiência em relação a essa parte do terceiro setor, eu acho que tem muito a ver com o governo que está naquele momento, o governo que está instaurado naquele momento. Então, por exemplo, eu observo é o seguinte: quando entra um governador, ele faz todas as instituições se adequarem, as instituições de terceiro setor se adequarem àquilo que eles estão procurando e precisando. Quando tem mudança de governo, que entra um novo governador, muda toda a pasta responsável pelas instituições, eles acabam mudando tudo. E aí não tem uma continuidade de segmento, sempre tem mudança de gestor, aí gestor novo, costuma pedir coisas diferentes, e às vezes as pessoas que assumem aqueles cargos dentro da própria secretaria daqui do DF, às vezes são pessoas que não conhecem nada sobre a legislação das instituições do terceiro setor. Então, o que acontece? As instituições, acaba que elas têm que apresentar o que elas fazem e tem que se adequar àquilo que o GDF pede, que o governo pede. E, às vezes, o governo ele pede uma coisa para as instituições da noite para o dia, no qual que as instituições têm que se adequar àquilo que eles estão pedindo. E essas solicitações, esses pedidos, eles não são pedidos que a instituição, muitas vezes, tem a opção de definir se quer aquilo ou não. São coisas colocadas para que ela faça, como um condicionante para que aquela instituição possa continuar exercendo o seu papel. E aí, isso muitas vezes respinga justamente na equipe do serviço social, porque normalmente dentro dessas instituições de terceiro setor, os assistentes sociais
são os profissionais que estão ali representando a instituição ou, ao mesmo tempo, estão representando e também ficam responsáveis pela elaboração dos projetos, ficam responsáveis pela toda a parte de documentação, no qual muitas vezes está incluso cronograma de execução, que tem que descrever todas as atividades que vão ser desempenhadas pela instituição mês a mês, que a instituição tem que cumprir, quantitativo de atendimento, atividades. Então, tudo isso. E aí, quando tem uma mudança, a gente precisa se adequar àquilo. E muitas vezes a gente não tem tempo suficiente. Então, eu acho que, assim, na minha percepção, o principal desafio é esse. E no atendimento dos usuários da instituição, eu vejo que o principal desafio é isso da questão da articulação com a rede mesmo. Porque nós, assistentes sociais da instituição, a gente tem vamos dizer assim, um limite de atuação. E aí, quando chega aquele limite, a gente tem que acionar. Por exemplo, igual o Odetino falou muito bem aí a respeito dos conselhos, a gente tem que acionar o conselho tutelar, muitas vezes o CRAS, e aí dependendo do CREAS. Então, o nosso trabalho, ele nunca é feito de forma individual, mas sempre coletivo. E quando também o usuário é atendido em outra instituição, é muito comum da gente fazer reuniões. Agora, nesse momento de pandemia, está sendo mais virtual, né? Mas é comum sentar, chamar o profissional para discutir o caso. E aí, os desafios são esses mesmos, né? Tanto em relação a nós, enquanto categoria profissional, mas também com relação aos usuários. E Tainá, a gente queria saber também se, no caso, existe um público específico, assim, para atendimento dentro do terceiro setor, um público-alvo, ou chegam todo tipo de pessoas? Então, depende muito da instituição, né, de terceiro setor. No caso, a minha é o CEAL, eu trabalho lá. A Odetina até comentou dela, né? Trabalho lá. Então, o público-alvo da instituição são crianças e adolescentes, né, com deficiência auditiva, deficiência intelectual e autismo. Então, são essas 3 deficiências que estão atendidas. Mas o que vocês vão observar é que, geralmente, essas instituições do terceiro setor são instituições que foram criadas para atender demandas vamos dizer assim, de pessoas e grupos que estão em situação de vulnerabilidade. Eu não falo nem situação de vulnerabilidade, geralmente, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa na parte financeira, né? Mas eu falo vulnerabilidade de um sentido mais amplo, de diferentes aspectos. Então, depende muito do perfil da instituição. Meninas, o nosso tempo já está acabando, né? Mas eu queria sim que a gente já está com um tempinho bem corrido. Eu queria só que a Tainá finalizasse para a gente respondendo uma última perguntinha para a gente fechar aqui o nosso seminário. Tainá, fala para a gente assim, qual é o papel vital do terceiro setor para com a sociedade? Então, hoje, o papel vital, na minha percepção, é que essas instituições do terceiro setor, elas assumiram a responsabilidade pelas políticas e serviços sociais. Então, essas instituições, conhecidas como ONGs, por exemplo, elas vêm crescendo aí de forma elevada em toda parte do Brasil. Então, o principal papel delas hoje, elas estão aí para substituir aquilo que o governo não está fazendo, aquilo que o governo não oferece, ou que oferece em pequena, vamos dizer assim, em pequena parte. Então, o papel delas é atender
as necessidades e as demandas da população. É muito importante, Tainá, muito importante o que você falou aí. O grande exemplo que nós temos, claro, é as creches públicas no Distrito Federal. Tem muito pouco creche, mas se você chegar lá no Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, lá nós temos lá 100, 200 instituições buscando sua inscrição para desenvolver exatamente esse papel de creche. Porque tem projeto, tem recurso, né? Isso, quando se trata de uma instituição realizar um projeto dessa plenitude, tão importante como trabalhar com criança e adolescente, é a gente fazendo realmente as vezes do governo. Porque o Ministério da Educação parte de responsabilidade do Estado. É um trabalho que não deveria ser terceirizado. E as instituições elas vêm crescendo e o governo às vezes paga por um trabalho muito mais caro se ele tivesse condições de ele ter a própria mão de obra e a sua própria o modelo da escola pública, né? O modelo da escola pública não podia ser diferente. Mas eles agora já começaram a fazer creche, começaram a fazer creche no Distrito Federal, mas isso vai demorar muitos anos para suprir isso. Enquanto isso não acontece, o terceiro setor vai assumir essa pasta aí, né? Isso, com a supervisão dos conselhos gestores que cuidam das políticas públicas, e em especial as creches. É isso aí. Verdade. Obrigado. Vocês é nota 10. Então é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui. Odetino, muito obrigado. Tainá, obrigado. Aline, Eu agradeço o convite. Marcelene, a professora aí também que estava nos acompanhando, a Marcela, muito obrigada pela presença. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Alguém mais tem algo a falar? Tem, vamos. Tira aí um print aí. Será que dá para colocar todo mundo assim na conversa, os quadradinhos, para tirar um print? Eu acho que dá, mas dá. A Aline vai tirar, ou então a Marcelene, porque eu estou no celular e no meu celular não aparece tudo. Então tá. De qualquer forma, vai ficar gravado. Vai ficar gravado também a aula, aí qualquer coisa, eu passo o link para vocês do seminário, do seminário gravado, e a gente tira mais alguns prints também, se for o caso. Aí a gente envia, tá? Se você precisar. E no mais, agradecer mesmo, gente, o Detino aí, que sempre está colaborando com as experiências dele, a gente fica muito grato. Você, Tainá, que foi de extrema importância para a gente, ter um assistente social aqui passando um pouquinho da experiência para a gente que está aí nessa caminhada, né, e pretende seguir esse caminho. E a professora Marcela também pediu para agradecer a vocês aí pela colaboração no nosso seminário. Obrigado. Parabéns. Eu só tenho a agradecer realmente, tá? Obrigada aí por vocês terem participado com a gente. Viu, Tainá? A sua participação em Odetino abrilhantou o nosso trabalho nessa noite. Com certeza. A professora tem que dar 10 aí para vocês, viu? É isso aí, então. Espero, vamos esperar. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. Encontraremos. Tchau.